Enquanto a atenção mundial se volta para o elevado número de óbitos em decorrência de problemas causados ou agravados pela Covid-19 na Itália e na Espanha, outro local do velho continente se destaca pelo baixo índice de mortalidade. Principal economia da União Europeia, a Alemanha é o terceiro país com mais casos confirmados. Tinha, até esta sexta-feira, 27 de março de 2020, 42.288 pacientes, mas apenas 253 fatalidades. O percentual é de 0,55, conforme o Robert Koch Institute. Aumento da testagem, idade dos pacientes e um forte sistema de saúde pública podem explicar esses dados. Além disso, o governo desistiu de pedir um isolamento nacional, optando por medidas estritas de distanciamento social. No episódio de hoje do Direto ao Ponto, vamos discutir a experiência alemã no combate à pandemia do novo coronavírus e como ela tem achatado a curva. Eu sou Eric Haupe, bem-vindos, ou em alemão, Willkommen. Em um evento público em 11 de março, a chanceler Angela Merkel alertou que cerca de um terço da população de quase 83 milhões de habitantes deveria ser infectada pelo novo coronavírus. Abre aspas. Quando o vírus está solto, as pessoas não têm sua imunidade preparada e não há nenhum tratamento ou vacina, uma alta porcentagem da população, que especialistas colocam entre 60% e 70%, será infectada enquanto esse quadro persistir. Fecha aspas. Essa declaração gerou reclamações de pares europeus que acusaram Merkel de disseminar o pânico, mas segue-se as críticas do jornal mais vendido do país, o Bild, ao que definiram como Corona Caos. A Mutti, ou mamãe como é conhecida, advertiu para o reforço de hábitos de higiene, evitando o contato físico, sobretudo o aperto de mão. Em vez disso, ela sugeriu que os alemães deveriam se olhar nos olhos por um segundo a mais. O ministro da Saúde, Jens Spahn, pediu que os alemães evitassem aglomerações como jogos de futebol, shows e clubes noturnos. Mas, enquanto uma ordem nacional não era dada, os 16 estados federados e diversas cidades já estavam agindo. Um dia antes, a Baviera havia determinado o cancelamento de eventos com mais de 1.000 pessoas. Em Berlim, autoridades suspenderam todos os eventos com mais de 1.000 pessoas até o final do feriado de Páscoa, em 12 de abril. À medida em que a crise se ampliava, os líderes começaram a tomar medidas. A fim de retardar a propagação do novo coronavírus, políticos anunciaram no dia 16 de março ações nacionais sem precedentes para reduzir radicalmente a vida pública. Merkel pediu aos seus compatriotas que cancelassem férias em casa e no exterior, enquanto o presidente Frank-Walter Steinmeier disse às pessoas para ficarem em casa. Assim, o governo proibiu reuniões em igrejas, mesquitas e sinagogas, além de ordenar que lojas não essenciais e playgrounds fossem fechados. Entretanto, relatos de festas e piqueniques em parques em todo o país levaram a pedidos de um toque de recolher ou medidas mais drásticas. E foi justamente isso que a Alemanha fez. No último domingo, 22 de março, o país ampliou as restrições ao contato social para tentar conter o avanço da pandemia. Foram proibidas interações que envolvam mais de 2 pessoas em espaços públicos. Uma multa de até 25 mil euros, cerca de 136 mil reais, pode ser aplicada a quem desrespeitar essa norma. O decreto estabelece ainda que em espaços públicos uma distância de no mínimo 1,5 m deve ser respeitada. E a Alemanha também ampliou o fechamento de serviços como salões de beleza e estúdios de tatuagem. Os restaurantes podem continuar funcionando, desde que ofereçam entrega em domicílio ou comida para levar. Nenhuma dessas medidas foi apresentada sem antes ser fortemente debatida, porque o governo entende os impactos financeiros que elas vão gerar. Por isso, na última segunda-feira, o Parlamento aprovou um novo pacote maciço para amortecer os efeitos devastadores do surto de vírus na economia. Principal defensor da austeridade na Europa, o país abandonou sua política que garantiu 6 anos consecutivos de superávit nas contas públicas para elevar o total da ajuda oferecida a mais de 1 trilhão de euros. Essa assistência inclui dinheiro para impulsionar pequenas empresas e empreendedores individuais, e as medidas somam mais de 30% do PIB, tornando o pacote um dos maiores do mundo e o maior da história do país.
Dentre as medidas que o governo alemão vai financiar estão o apoio a um fundo para pequenas empresas e autônomos, como artistas e profissionais da saúde, que poderão se beneficiar com até 15 mil euros em subsídios diretos por um período de 3 meses. Além disso, as empresas maiores devem ser estabilizadas com o capital de um fundo de estabilização. Em caso de necessidade, o Estado também poderá se tornar um dos interessados nesse negócio. Nesse cenário de combate à Covid-19, há diretrizes de mais de um mês na Alemanha para que as pessoas sejam testadas, mesmo que elas apresentem sintomas em estágio inicial, mas tenham tido contato com alguém infectado. E o perfil etário desses pacientes, nas primeiras semanas, também foi menor do que em outros países. Além disso, muitas dessas pessoas estavam em boa forma e tiveram um retorno saudável de resorts de esqui na Áustria ou na Itália, onde muitos alemães vão passar férias. Isso ajudaria a explicar a baixa taxa de mortalidade. A Alemanha possui um dos sistemas de saúde pública mais robustos do mundo e gasta cerca de $5.182 per capita em assistência médica, em comparação com os $3.300 investidos por pessoa no Reino Unido. Vale lembrar que o país não tem um sistema público único de saúde como o SUS, e por lá, todos devem pagar proporcionalmente ao que recebem de salário por um plano de saúde. Para nos contar um pouco mais sobre a experiência alemã com o coronavírus e como o país tem conseguido achatar a curva, eu conversei com a Fernanda Pugliero, jornalista gaúcha que trabalhou aqui no Correio do Povo e atualmente mora lá em Berlim. Fernanda, bom dia, boa tarde aí na Alemanha. Quero que tu comece contando pra gente um pouquinho da tua experiência. Há quanto tempo tu mora em Berlim? O que tu faz aí? Então, eu cheguei na Alemanha a primeira vez em 2016, né? Mas não morando exatamente em Berlim, morando em Bonn, na antiga capital. Fiquei um ano e meio na Alemanha no total nesse período. Voltei para o Brasil 7 meses em 2018 e depois voltei para a Alemanha de novo e estou aqui, então vai fazer quase 2 anos novamente em junho. Então, fiquei 1 ano e meio mais 2 anos e, enfim, estou há 3 anos e meio aqui. Eu sou jornalista, não trabalho mais como jornalista, trabalho, assim, jornalista de jornal, né, produção de conteúdo normal, noticiosa, trabalho com produção de conteúdo, mas não necessariamente jornalismo. E trabalho remoto, isso não devido ao vírus, mas eu já trabalhava remoto antes. Trabalho muito de casa, trabalho de café, de algumas cafeterias. Algumas vezes vou em escritório, tenho essa possibilidade. Então, para mim, não está sendo uma coisa muito diferente essa rotina, digamos, de agora não poder sair de casa, né, ter que trabalhar de casa, porque eu já fazia isso antes, né? O diferente é o que está acontecendo na rua, não dentro da minha casa. E como é que essa situação surgiu na Alemanha? Porque eu li aqui relatos que começou no final de janeiro, né, lá na Bavária, no sul, e depois foi se alastrando com o resto do país. Como que a população começou a reagir com essa crise de coronavírus que foi crescendo por aí? Aqui na minha casa moro eu e o meu namorado. A gente já estava observando a situação que estava na China, né, no começo do ano, em janeiro ali. A gente já estava observando, a gente já estava esperando que isso fosse de alguma forma chegar na Alemanha. A mídia e o governo alemão já estavam falando disso, né, que eles também estavam esperando que isso fosse chegar de alguma forma em menor incidência, em maior incidência, não se sabe direito como queria chegar, né. Chegou, como você disse, no sul da Alemanha. Teve alguns primeiros casos importados de pessoas que tiveram contato com pessoas que estiveram na China. Essas pessoas se infectaram, foram tratadas, porque naquele momento acho que foram 6 casos no começo. Aqui em casa já acendeu um alerta amarelo, final de janeiro, inclusive a gente ia no final de janeiro tem sempre o Ano Novo Chinês, e aqui em Berlim tem muitos restaurantes chineses, nós temos muitos amigos chineses, nós iríamos comemorar o Ano Novo Chinês com um grupo de amigos em um restaurante chinês. E acabou que os nossos amigos também cancelaram porque a situação não estava muito boa e a gente estava com medo. A gente já estava começando a ter esse temor de se contaminar, até porque em janeiro, se a gente for pensar, a gente, não que a gente saiba muito sobre esse vírus agora, mas em janeiro a gente sabia menos ainda.
Então a gente ficava muito confuso quanto os sintomas, o que isso vai causar, quais são as consequências a longo prazo. Agora já se diz que quem pega o vírus pode ter algum problema pulmonar futuro, enfim. Então havia já um temor, uma sinalização que poderia se tornar uma coisa muito perigosa. A gente já começou a se preparar aqui em casa, estocou alguns alimentos que a gente pensou que se começasse essa correria, como no primeiro momento se deu, né, quando começaram a fechar, anunciar o fechamento das escolas, enfim, mas isso já pulando para março, né? Mas lá no final de janeiro, começo de fevereiro, a gente já estava começando, engatinhando, se preparar aqui em casa. Claro, tinha pessoas que eu conheço, amigos da gente, que não estavam muito preocupados. Eu tive amigos que viajaram, inclusive, para a Itália, para esquiar em fevereiro, e voltaram e tiveram que ficar em quarentena porque o governo, né, naquele momento que começou a aumentar os casos na Itália, o governo alemão começou a pedir que as pessoas que tivessem viajado para lá, que quando retornassem, ficassem em quarentena em casa. Então, essas pessoas podiam requisitar um atestado médico até por telefone, né, dizendo, eu estive na Itália, manda um comprovante de passagem, e conseguiam um atestado médico para apresentar no trabalho e não precisar trabalhar 14 dias que ficasse em quarentena. Uhum. E como foi a reação do governo? Porque pelo que tu estava me falando, as pessoas começaram a reagir antes, né? Antes do governo tomar alguma determinação oficial. Eu acho assim, que foi uma coisa que meio caminhou junto, só que o governo também não quis fazer um alarde desde o começo, digamos assim, de fevereiro, já dizer, vamos fechar tudo, porque pode ser que aconteça. Mas assim, eu tenho lido muito sobre as notícias, porque é impossível não ler sobre o coronavírus, né, hoje em dia, e a preparação aqui na Alemanha, né, o alerta acendeu, digamos, em fevereiro, o governo começou a tomar essas medidas pensando, de onde que está vindo o vírus? Ele está vindo importado, ele estava vindo importado da China, vamos cancelar os voos da China. Então já não estavam recebendo voos da China. Daí foi para a Coreia, estendeu para a Coreia, estendeu para outros países, para o Japão, eu acredito, para países que tinham uma contaminação ali na Ásia, né? Depois, quando começou a pegar os primeiros casos aqui na Itália, aqui, que a Alemanha faz fronteira com a Itália, né? E principalmente no sul da Alemanha, tem muitas pessoas que vão passar o final de semana esquiar nos Alpes, por exemplo. Porque fica 2 horas de algumas cidades. Então é uma coisa, é uma rotina, assim, e em fevereiro ali as crianças têm 2 semanas de férias escolares em algum momento, 1 semana, não sei, eu não tenho filhos, não sei, mas tem algum período de férias escolares ali. E as pessoas acabam indo esquiar. Também teve o carnaval em fevereiro, que tem carnaval na Alemanha, bem forte em Colônia, que juntou muitas pessoas, enfim, e também há relatos que houve uma contaminação, e realmente, depois de fevereiro, se for olhar as taxas de contaminação em Nordrhein-Westfalen, que é o estado onde fica a Colônia, as taxas também cresceram. Antes era só no sul da Alemanha concentrado. Depois, assim, a partir de um determinado momento em fevereiro, começam a crescer as taxas de contaminação também em Nordrhein-Westfalen, muito por causa do carnaval. E isso também, o que isso quer dizer? Disse aqui, né, que a idade média dos infectados aqui na Alemanha é um pouco menor em relação aos outros países europeus, né? Aqui a média de idade de uma pessoa infectada é em torno dos 47 anos. Eu peguei essa informação no site, que é um jornal, e só para comparar com a Itália, a média de idade dos infectados gira em torno dos 63 anos. E isso é uma hipótese, não é uma coisa confirmada, claro, mas diz-se que isso é porque as pessoas que se contaminaram no primeiro momento aqui na Alemanha, elas estiveram no carnaval ou esquiando. Isso quer dizer que são jovens, porque estavam de férias ou estavam indo para festa, e também quer dizer que são pessoas saudáveis, né? Provavelmente pessoas atléticas ou pessoas sem algum problema, porque elas estavam esquiando e estavam fazendo festa. Então, mas isso também é uma hipótese, né? Não há uma pesquisa, um dado científico sobre isso. Então, Fê, isso também explicaria um pouco da questão na Alemanha tendo os índices de mortalidade mais baixos, né? Se fosse essa uma hipótese viável. Porque é de 0,55 o índice de mortalidade na Alemanha, enquanto na Espanha está mais de 7 já. Sim, aqui também é um fato curioso que até a mídia começou a bater muito nessa tecla nos últimos dias, principalmente a mídia internacional, quando o pessoal começou a olhar os dados desses mapas do coronavírus, que tem vários. O que eu sempre olho é do da Johns Hopkins,
E se você for olhar, ficar clicando nos países, ver o número dos infectados lá, ver o top 5 países, top 10 países com o número maior de infectados, você vai clicando, você vai ver que a Alemanha está entre os top 5, se não me engano, e tem um número de mortos muito inferior, né, como você disse, aos outros países. E daí, também voltando, eu fiz uma pesquisada na imprensa alemã, porque muito se falou disso aqui também, por que o vírus é mais mortal na Itália, comparando a Alemanha com a Itália, né? E daí, esse jornal, os jornalistas falaram, como especialistas levantaram algumas hipóteses, entre elas, a Itália é mais concentrada, no sentido de que as cidades italianas elas têm uma concentração populacional maior, mas não só isso, os hospitais, os centros, eles ficam mais concentrados, porque a Alemanha é toda descentralizada. Até o poder do governo é descentralizado, né? Porque a Alemanha é uma federação e funciona como tal. E por esse motivo não vai todo mundo correndo para o mesmo hospital, como por exemplo aconteceu em Bergamo, na Itália, que é perto de Milão. As pessoas ficaram doentes e daí tem um dado, até 4.000 pessoas correram ao mesmo tempo, né? Chegaram ao mesmo tempo no hospital e não tinha espaço para 4.000 pessoas num leito de UTI, porque eles não devem ter 4.000 leitos de UTI num mesmo hospital. Então, isso também isso é um dos motivos, talvez seja um dos motivos pelos quais é mais mortal na Itália, né? A Alemanha também tem mais UTIs no total em relação à Itália. Os hospitais aqui têm mais capacidade, né, de receber mais pessoas e eles já estão preparados, né? Porque enquanto a Itália, no final de fevereiro, se eu não me engano, falava não tem nada, não podemos parar a economia, a Alemanha já estava com um sinalzinho amarelo dizendo vamos preparar o sistema de saúde, porque se der um problema, pelo menos já está tudo pronto. Também outras hipóteses. As pessoas são mais velhas na Itália em relação à Alemanha, né, em número absoluto, que é um dado que eu vejo muito pipocando na internet, das pessoas comparando o percentual de idosos da Itália com o percentual de idosos no Brasil, só que a gente tem que pensar em número absoluto, né? Quantas pessoas, né? Não o percentual em relação ao total da população, porque isso significa que o quê? Que você vai descartar toda a população idosa do seu país ou um número muito grande de idosos. Então, há uma diferença aí, né? Outras hipóteses, as pessoas vivem mais próximas na Itália do que a Alemanha. Por exemplo, filhos, avós, pai e mãe vivendo na mesma casa, o que não acontece na Alemanha, onde a maioria das pessoas ela deixa a casa dos pais depois que acaba o colégio, porque ela vai morar em outra cidade, ela vai trabalhar em outra cidade, ela vai fazer faculdade em outra cidade. E também essa coisa da frieza, entre aspas, né, que muito se fala que os alemães são frios, né, aqui não se cumprimenta com beijinho. Aqui se cumprimenta com a mão ou se cumprimenta com uma sinalização da cabeça, o que digamos que em tempo de coronavírus é uma coisa que ajuda a não propagar, né, a doença. E Fê, eu tenho lido bastante também aqui na imprensa internacional, estava até vendo ontem na CNN International uma reportagem no programa da Hala Gorani com um correspondente deles aí em Berlim, que ele fala que a Alemanha aumentou o número de testagem. Vão passar a testar 500 mil pessoas por semana. Esse dado é verídico? Como é que está acontecendo essa testagem de pessoas aí na Alemanha? Eu não sei se esse número é verídico, porque eu já li várias versões do mesmo número, né? Que são 200 mil testes nas últimas semanas. São 150 mil testes feitos por dia. Agora tem esse teu número aí de 500 mil testes, que eu acho um pouco demais, né? Eu li também sobre isso, sobre essa testagem, como é que ela está sendo feita, enfim. Ela não tem teste se você chegar... Eu acredito que não tenha teste se você chegar no hospital e pedir para ser testado, se você telefonar e pedir para ser testado. Eu acho que primeiro, eu tenho uma amiga que foi diagnosticada com Covid e ela foi orientada pelo médico a ficar em casa. E o diagnóstico foi feito por telefone. Ela ligou pro médico dela, porque todo mundo tem um médico da família, né? Então ela ligou pro médico dela, ela falou, eu tô tossindo, tô com febre, dor de garganta, não sinto cheiro, porque agora tem um dos sintomas que dizem que é um sintoma muito presente, que acontece em várias pessoas, é não sentir odor e a perda do odor do paladar.
E ela foi diagnosticada por telefone e a orientação do médico foi: fique em casa, a não ser que você comece a ter problemas para respirar, insuficiência respiratória, porque ela não é uma pessoa que tem um histórico de insuficiência respiratória, problema cardíaco ou qualquer coisa do tipo. Ela ficou em casa, e isso faz umas 2 semanas, 3 semanas talvez. Foi bem no começo do isolamento, porque eu tô isolada desde o dia 9 de março, sem sair de casa, por vontade própria, porque a determinação, digamos assim, do país aconteceu um pouco depois disso. Mas eu me isolei no dia 9 já, aqui em casa. Só saio pro mercado e desde o dia 9 só fui 2 vezes. Então, saí de casa muito rapidamente por 2 vezes, com toda a proteção, enfim. Voltando a essa amiga, ela foi diagnosticada, nunca fez o teste, ficou em casa, diz ela que tá curada, acha que tá curada, que tá se sentindo melhor, né? E ligou pro médico já, e o médico falou que provavelmente ela já não deve mais ter o vírus. Ficou isolada essas 2 semanas e não sei. Então, assim, eu não tenho como dizer se esse número de testes que eles estão fazendo existe, não tenho como confirmar, não faço parte desse... Não tem nenhuma relação com saúde, com qualquer coisa assim. Não sei. Eu sei o que a imprensa fala e também sei, assim, de ao mesmo tempo que fala que estão fazendo muito teste, tem uma parte da empresa que fala, já li artigos que dizem que estão testando, entre aspas, as pessoas erradas, que seriam as pessoas que não estão infectadas, porque não podemos esquecer que a Alemanha tem mais de 80 milhões de habitantes. Então, mesmo que você esteja fazendo, vamos lá, 200 mil testes por semana, quanto tempo vai demorar para você testar a população inteira, para dizer que ninguém está infectado? Claro, é muito... Esse número seria muito grande, mas também teria muita gente de fora, né? Deixada de fora. O vírus se locomove, né? Digamos que o vírus fique no corpo de alguém 14 dias sem manifestar os sintomas, mas claro, se você for testado, ele vai identificar, mas pode ser que você não seja testado nas primeiras semanas, digamos assim, e daí depois você acaba sendo testado quando você já não tem mais o vírus, mas isso não quer dizer que você não tenha sido infectado em algum momento. Então eu acho que, assim, logicamente pensando, mesmo que esteja essa grande quantidade de testes sendo feita, me dá um pouco de desconfiança, assim. Também já ouvi falar que esse número de mortos pequeno, essa quantidade de mortos é pequena na Alemanha, porque eles não estão testando as pessoas que, teoricamente, morrem de outra coisa. Eles não testam para dizer, tava com Covid. Tipo, a pessoa teve uma parada cardíaca. De repente ela estava com insuficiência respiratória, ela estava com alguns sintomas do Covid, acabou tendo uma parada cardíaca, eu li isso, que não estão testando esse tipo de ocorrência. Mas eu também não sei o que é verdade, porque em tempos de coronavírus, né, fake news anda junto, então a gente não sabe direito o que é verdade e o que não é. O que eu sei que é verdade é que o governo estabeleceu regras para sair de casa, né? Pede, e eu vejo que a população está colaborando. Eu converso com as pessoas, eu vejo o movimento na rua diminuiu. E eu também sei que antes mesmo do governo decretar, pelo dia 16 de março, e depois dia 18, a Merkel voltou à TV também para falar que ela não sabia quando que isso ia acabar, que não tem um prazo. E também dizer que o governo acredita que 70% das pessoas do país vão ser contaminadas em algum momento. E o que o governo quer com o isolamento, com a quarentena, é que não sejam todos infectados ao mesmo tempo. Que esses 70% que provavelmente vai desenvolver a doença não a tenha ao mesmo tempo, para que o sistema de saúde tenha capacidade de atender todo mundo se for necessário, né? Se a pessoa precisar de um respirador, enfim, ou de um atendimento que precise recorrer a um hospital. E o que eu vejo é que as pessoas estão colaborando, as empresas já estavam dispensando os trabalhadores que não precisam, que são trabalhos de escritório. No final de fevereiro já estavam dispensando, orientando o work from home, o home office, trabalho remoto, que chama no Brasil, para as pessoas não terem esse deslocamento no metrô, não terem deslocamento na própria empresa. Na empresa uma das empresas que eu trabalho,
e eu vou ao escritório, eles já estavam com medidas de maior higienização porque eles vem um catering e serve um buffet de almoço, e eles já estavam com medidas para tentar misturar, para as pessoas não pegarem na mesma colher para se servir no arroz, sabe? Por exemplo, já estavam tomando algumas medidas, isso desde fevereiro. Então eu acho que também isso contribuiu para o espalhamento mais gradual do vírus, digamos. Claro. Então, por esse motivo, não atinge a população toda ao mesmo tempo, não fica todo mundo mega doente ao mesmo tempo, e a gente vai ter uma consequência menor. Outra coisa, a partir do dia metade do mês, aí o governo também, o governo alemão também anunciou uma medida que foi implementada pela primeira vez aqui no país em 2008, que é uma medida que possibilita as empresas, por até 6 meses, colocarem os funcionários, a carga horária do funcionário a 0%, e esse funcionário que está a 0% de carga horária, ele recebe 60% do salário, mas quem paga esse 60% é o governo. Então, muita gente foi colocada nesse programa já, tem muitas empresas que estão aderindo agora também, colocando as pessoas, porque a gente está estimando que essa situação de quarentena vai durar pelo menos até o final de abril ou maio, e eu vejo muito na TV, até mesmo comediantes alemães falando, olha, gente, porque a gente sofre muito no inverno aqui, né, Eric? E eles falam assim, olha, gente, vocês não querem passar o verão, que a gente que é a estação que a gente fica esperando a vida toda aqui, né? Vocês não querem passar o verão dentro de casa, então vamos fazer um esforço e ficar dentro de casa agora, para que no verão a gente sair para tomar sorvete, para não ficar dentro de casa na estação, nos 3 meses, que é os 3 meses que todo mundo aguarda, que tem sol, enfim. Até nas últimas semanas tem feito mais ou menos um calorzinho aqui em relação ao normal, né? 16 graus, digamos assim. Hoje tá bem mais frio, hoje tá uns 6 ou 7 graus, e eu acho bom, porque eu acho que daí inibe as pessoas a saírem na rua. E Fê, tu comentaste um pouquinho sobre a questão das medidas que a Alemanha tomou, né? O que tá funcionando hoje em dia por aí? O que eu vi aberto, assim, das vezes que eu saí na rua, das 2 vezes que eu saí rapidinho na rua, supermercado e farmácia. Eu sei que... No resto tá tudo fechado. Tudo fechado. Eu sei que recentemente também a Merkel deu uma apertada na questão, né, que o governo proibiu aglomerações com mais de 2 pessoas nas ruas. Mas sim, isso, pelo que tu falou, já não vinha acontecendo de qualquer jeito. Vinha acontecendo porque sempre tem as pessoas, os rebeldes, né? Sempre tem as pessoas que seguem a risca, né? Eu sou uma pessoa muito cuidadosa e também eu não tenho problema, não tô me sentindo sufocada dentro de casa, morrendo dentro de casa. Eu adoro a minha casa, então não tenho problema de ficar dentro da minha casa, sabe? E também porque, convenhamos, tá frio na rua, não tem nada pra fazer lá. O máximo que eu faria é andar até a esquina aqui de casa e tomar um café de tarde, voltar pra minha casa, não tem mais nada pra fazer na rua. Sabe? Mas eu entendo, tem pessoas que precisam ir pra rua, se reunir com pessoas, tem essa necessidade de fazer isso toda semana. Isso estava acontecendo até a primeira vez que eu saí para ir no supermercado, porque a primeira semana do isolamento eu fiquei totalmente em casa, acho que os 10 dias eu fiquei em casa. Daí, depois, na segunda semana do isolamento, eu saí em algum momento ali que eu queria comprar vegetais, carne, essas coisas que a gente não consegue estocar e que é melhor comprar, né, quando tá mais fresco para consumir logo. E eu me espantei, assim, que tinha bastante gente na rua e tinha ainda o café que fica perto da minha casa, que estava aberto, tinha gente sentada tomando café, fumando xixa, que é esse narguilé, não sei como chama em português, acho que é narguilé. Narguilé, aham. Esse cigarro que não é um cigarro, cigarro de água, não sei nem como é que chama isso, mas enfim, que distribui, né? Que é como um chimarrão, digamos assim, né? As pessoas vão passando de boca em boca, porque apavorada. Eu falei, como assim as pessoas estão fazendo isso? E isso faz 2 semanas, mas algumas pessoas sempre são contra, né? Mas daí a partir do momento que acho que você começa a ver que mais gente está aderindo, que mais gente está se isolando, que mais gente está dando exemplo, acho que menos pessoas acabam saindo na rua sem necessidade. Tipo, leia-se necessidade, comprar um medicamento na farmácia e comprar comida no supermercado. E levar o lixo, digamos assim, né? Eu vejo que são as 3 coisas essenciais que as pessoas precisam sair, mas claro, isso vem também de um governo que está ajudando as pessoas a se manterem em casa, né? Um governo que está pagando salário
das pessoas que estão sem trabalhar, 0%, e que oferece, e desde o começo, assim, eu vejo, desde o começo de março, estavam oferecendo já linha de crédito para quem precisa de dinheiro, sem juros ou com juros baixíssimos, para passar essa fase, né? Pra, digamos, se a pessoa é mais informal, ou se a pessoa é como eu, freelancer, né? Que eu tenho meus contratos de trabalho, mas eu não tenho nenhum... O governo e as empresas não têm nenhuma obrigação para comigo, né? Digamos, social, assim, de pagar algum seguro e tal. E eu também tenho, né? Mesmo sendo autônomo, eu tenho uma linha de crédito disponível caso eu venha necessitar, porque o governo está colocando essas opções. Então, eu acho que isso também é um incentivo para dizer para as pessoas, olha, claro que a economia vai desaquecer, claro que você talvez não vai economizar o dinheiro que você queria esse ano, você não vai fazer aquela sonhada viagem que você queria ou comprar um carro novo, mas todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo, ninguém vai fazer isso, porque é um ano de contenção, é um ano de... Infelizmente, todos os planos que a gente fez no ano novo, lá no dia 31 de janeiro de 2019, para entrar 2020 com o pé direito, a gente entrou com o pé direito em 2020, mas os planos eles vão ter que ser um pouquinho atrasados, porque, infelizmente, tem coisas que a gente não controla. E um vírus, uma pandemia que está no mundo inteiro, tem gente morrendo, a gente não tem como controlar e dizer o meu bem-estar ou a minha vontade, o meu sonho está acima da sociedade. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte nesse momento que estamos passando, não só aqui na Alemanha, mas no mundo inteiro. Claro, com certeza. É bem interessante que tu mencionaste também esse plano econômico do governo, né? Porque a Alemanha vinha de 6 anos seguidos de superávit, né? Uma política até, de certa forma, austera, mas agora tinha reserva para queimar em relação com a população e tá queimando para ajudar as pessoas a ficarem em casa, né? Na segunda-feira, se eu não me engano, foi aprovada uma ajuda de mais de 1 trilhão de um plano econômico para tirar o país, para mitigar a crise econômica que, como tu falaste, né, vai acontecer para o mundo inteiro. Eu queria te perguntar então, Fê, como é que está sendo a aprovação da Merkel nesse momento? Como é que a população está vendo a ação governamental? Eu acho que as pessoas estão vendo com bons olhos, eu também acho que as pessoas estão vendo com bons olhos a Merkel, porque ela está vivendo os seus últimos meses de governo, né? Brevemente vão haver eleições aqui, vai mudar o chanceler, a Merkel não vai concorrer de novo, infelizmente. Ela não vai ser mais uma vez, ela não vai ter como ser mais uma vez chanceler, porque ela não quer, ela vai sair. E eu acho que as pessoas estão vendo com bons olhos, óbvio. As pessoas sabiam que isso ia acontecer, que o governo ia reagir dessa forma, porque, como tu bem disse, a Alemanha estava com os bolsos cheios de dinheiro, porque o país tem crescido, porque as pessoas pagam impostos, porque eles têm atraído pessoas para cá, estrangeiros, enfim, qualificados, e a economia estava superaquecida. E eu acho que um governo ele tem que ganhar dinheiro, né, digamos assim, o governo, entre aspas, ganha dinheiro, né, em cima da população para prover coisas para a população, né? E esse momento que as pessoas precisam é de ajuda para ter como manter o básico, né? Tem várias iniciativas também agora para que ainda não tem nada confirmado, mas eles tem um movimento, digamos assim, para que os aluguéis tenham algum tipo de desconto ou as pessoas não precisem pagar se não puderem, né? Ou que consigam uma linha de crédito para pagar o aluguel, caso não seja possível pagar, porque às vezes, se tu for pensar, os 60% do salário para algumas pessoas não vai ser o suficiente para pagar todas as contas. Uhum. E quem não tem reserva para queimar, ou quem não quer queimar as reservas por causa disso, de repente pode optar por uma outra ajuda do governo, né? Se inscrever para alguma outra ajuda. Até mesmo os artistas têm algumas ajudas aqui, ou alguns tipos de freelancer podem pedir algum tipo de ajuda e receber não como um empréstimo, mas como uma ajuda, né? Um benefício, digamos assim, um benefício social. Para se manter em casa, porque não tem o que fazer, Eric, as coisas não estão funcionando, eu não vou sair de casa agora, e quando eu digo eu acho que muitas pessoas não vão sair de casa agora para comprar uma roupa nova ou para comer num restaurante. Uhum. As companhias aéreas estão paradas, a Lufthansa começou ela trabalhava muito mais com transporte de passageiros, né? Também fazia transporte de mercadorias, mas agora praticamente toda a frota da Lufthansa está fazendo transporte de mercadorias, porque também eu acho que a circulação de navios pelo mundo ela está meio, né, interrompida ou problemática também por causa desse negócio do vírus. Inclusive eu vi ontem um vídeo no LinkedIn
da Lufthansa mesmo, mostrando como que os aviões de passageiro, né, foram preparados para receber mercadoria, que eles fizeram as caixas que encaixam direitinho entre o banco onde que a gente senta, né, digamos, no assento, né, entre o assento e o espaço para as pernas. Eles fizeram caixas exatamente do tamanho do espaço para as pernas no assento, eles colocam uma caixa menor e por cima disso eles colocam a caixa em cima do assento e eles amarram todas elas junto com os bancos para não haver... Eles complementam também a parte de cima da aeronave, a gente coloca a mala de mão também com as caixas feitas no tamanho para transportar mercadorias. Então eles estão até adaptando a forma de trabalho deles, os aviões que eles usavam para transportar passageiro, porque ninguém está voando, claro, né? E essa coisa de voar, as empresas já estão dizendo aqui na Europa para não voar desde fevereiro. E as pessoas estão cumprindo. Eu mesma tinha um voo para o Brasil no começo de março, dia 13, e até por isso que eu comecei meu isolamento no dia 9, que eu pensei, vou começar um isolamento aqui porque eu não quero também ficar doente. E naquele momento não se falava de coronavírus no Brasil. Tinha alguns, eu nem sei se tinha caso. Eu sei porque a minha mãe ficou indignada que eu não fui viajar, porque não tem nada disso aqui. Amigos meus, eu tinha churrasco marcado já quando eu chegasse, e eu cancelei, porque eu cancelei meu voo 5 horas antes do embarque. E as pessoas indignadas, não tem nada disso aqui, isso é coisa de europeu e não sei o quê. E não, né, gente, evoluiu super rápido, 2 dias depois as pessoas falaram, ainda bem que tu não veio. E imagina chegar contaminada ou chegar com uma desconfiança de contaminação, que férias horríveis passar no Brasil, ainda mais que depois a Alemanha acabou... Não só a Alemanha, mas como outros países da comunidade europeia acabaram fechando as fronteiras, não tem nem a possibilidade de retornar para casa. Sim, o primeiro caso aqui no Brasil foi 25 de fevereiro, lá em Minas. E Fê, como é que foi essa logística para tu cancelar o voo? Foi de boas? Como é que foi? Foi bem tranquilo, na verdade, porque a Air France já estava oferecendo cancelamento desde o final de fevereiro. Não tenho certeza, talvez elas estavam oferecendo acho que cancelamento até antes disso. Estavam com umas políticas ali, passagens marcadas até 31 de janeiro para voos até 31 de maio podiam cancelar, que era exatamente o meu caso. Eu liguei, foi muito fácil, claro, na primeira vez que eu liguei porque eles cancelaram meu voo, que seria no dia 12, e eu liguei e fui atendida super rápido, eu remarquei para o dia 13, né, tinha um voo igual, e daí... No dia 12, eu comecei a pensar, acho que não vou. Comecei a pensar muito fortemente, acho que não vou, não tem como ir. Daí falei com a minha família, falei com meus amigos. No dia 12, todo mundo falou, não, vem, não vai dar nada, aqui tá tudo bem, não sei o quê. Fiquei não dormindo do dia 12 pro dia 13, daí dia 13 de manhã tomei café e pensei, não vou pro aeroporto. Mala pronta, tudo organizado, não vou. Daí liguei para a Air France, daí demorou umas 1 hora e tal no telefone até me atenderem. Daí quando me atenderam, pedi para cancelar, cancelaram imediatamente, não perguntaram por quê, não quiseram saber nada, me deram um voucher no valor que eu tinha pago. E é isso, eu posso usar o voucher durante 1 ano. Eu tinha voo também marcado dentro do Brasil, que eu ia fazer umas mini férias em Porto Alegre e Salvador. Não consegui desmarcar no mesmo dia, porque eu liguei para a Gol, e a Gol falou que não tem nada disso. A gente não tá com nenhum tipo de política e tal. Daí passou uns dias, eu liguei de novo e eles já estavam com a possibilidade de marcar, cancelar, pegar um voucher. Mesma coisa com a pousada que eu já tinha pago, reservado e pago. E, enfim, não foi uma má experiência, foi uma experiência, digamos assim, fácil, porque eu peguei o bonde, no momento que ele começou a andar, assim, eu consegui cancelar aqui da Europa, que estava muito fácil na época, e depois eu tinha os voos no Brasil que eu consegui cancelar exatamente 1 semana antes do que seria a minha partida, né, o voo de partida. A gente falou antes um pouquinho sobre a Mutti, né, a Merkel aí, que tá acabando a era dela, tá sendo bem aprovada, e o pessoal aqui no Brasil com o Bolsonaro tá um pouco diferente, né, o presidente na terça-feira passada defendeu a quarentena vertical na televisão e isso causou uma grande rixa entre vários governadores, até da própria base aliada dele. Como é que isso repercutiu aí na Alemanha? Olha, eu vou primeiro dizer como é que a Alemanha se posicionou, né? A Angela Merkel, ela foi na TV 2 vezes, né? Já. E ela nunca tinha aparecido. Ela tinha aparecido uma vez, todos esses 4 mandatos dela, tinha aparecido somente uma vez antes disso na TV. E ela foi na TV já 2 vezes na semana passada. Na primeira, ela foi falar dos 70% e que poderiam ser contaminados, que provavelmente vão ser contaminados, e que a esperança é que não seja ao mesmo tempo, e também anunciar a escola, a reunião
clube, ginástica, academia, todas as coisas que juntem pessoas, shopping, cinema, teatro, ópera, tudo fechado, por tempo indeterminado, até segunda ordem, vamos ver. Primeiro se falava depois da Páscoa, depois se falava até o final de abril, agora já está se falando. As pessoas estão ficando cada vez mais animadas, né? Porque elas estão vendo que o isolamento está funcionando. Só que a Merkel já foi na TV de novo falar assim, calma um pouquinho, a situação é grave, é uma pandemia, a situação é séria. Esse é ela até inclusive falou isso, desde a unificação alemã, desde a Segunda Guerra Mundial a gente não enfrenta um desafio tão grande. E eu acho que isso acordou também muita gente que não estava, como eu disse antes, que não estava até talvez 18 de março, né, que não tinha caído a ficha ainda, pensou, se eu for no café que na esquina não vai dar nada. E nesse momento, a partir desse momento, acho que as pessoas começaram, não, vai dar sim, até porque a polícia vai bater e vai perguntar, aqui que vocês estão aí tudo reunidos no café, e os cafés fecharam também. Mas, enfim, eu vi muita repercussão negativa sobre a atitude do Bolsonaro, de ter ido na TV nos últimos dias falar que a economia do Brasil não pode parar, que isso é uma gripezinha. E eu vi, inclusive, um vídeo que o Spiegel, que é um dos sites mais acessados de notícia aqui da Alemanha, fez um vídeo falando que é um dos únicos líderes mundiais, né? Digamos assim, o único líder mundial de um país importante e relevante mundialmente, que é o Brasil, que foi à TV falar que não era para prestar atenção e não era para tomar nenhuma medida, não anunciou nenhuma medida, né? Para ajudar as pessoas a se isolarem, para aconselhar também as pessoas que a quarentena é importante. E eu acho que isso está repercutindo muito mal internacionalmente, para falar a verdade. Inclusive, se for fazer uma comparação com o presidente da Índia, que é muito amigo do Bolsonaro e tem ideologia parecida, inclusive o Bolsonaro esteve na Índia, se não me engano, em janeiro, para fazer uma reunião, enfim, e conhecer, e ficaram muito próximos, teve até muita repercussão esse encontro dos dois. Enfim, se for comparar o governo da Índia, eles já decretaram quarentena, eles fecharam os aeroportos logo que começou a estourar. Claro, eles estão na Ásia, lá que é onde surgiu o problema, mas digamos assim, hoje não tem muito essa coisa, o problema surgiu aqui, o problema surgiu lá. Hoje os Estados Unidos ultrapassou a Itália e a China no número de infectados, é o primeiro lugar do mundo com o maior número de infectados, também porque eu acredito que eles não estavam testando direito toda a população antes, agora começaram a fazer mais testes, daí eles estão, obviamente, identificando mais pessoas infectadas. Mas voltando à Índia, a Índia também, eles oferecem, né, não sei qual é o valor, não sei como funciona, mas eu sei que eles estão oferecendo também um valor para as pessoas que têm que ficar em casa e dependem da atividade do trabalho, né? Digamos assim, pessoas que são autônomas, pessoas que são motoristas de Uber, pessoas que trabalham com limpeza, pessoas que são ambulantes, enfim, né? Porque se for comparar a economia da Índia e do Brasil, assim, tem várias similaridades, a sociedade também, né? Os estratos sociais. E o governo lá ofereceu uma ajuda de custo para as pessoas ficarem em casa, se protegendo e não terem um dano econômico, digamos assim, tão grande. E no Brasil, pela comunidade internacional, pelo que eu posso ver, assim, está sendo visto com maus olhos. Inclusive, se eu for pensar no meu grupo de amigos aqui, nas pessoas que eu circulo, nas pessoas que eu escuto, as coisas que eu leio na internet, porque hoje em dia a gente não consegue se encontrar com ninguém, então a gente fica se comunicando virtualmente com as pessoas. Pegou muito mal e ele está equivocadamente errado, e eu penso assim, minha opinião, né? Outras pessoas podem ter outras opiniões, eu respeito as outras opiniões, mas eu acho que está fazendo uma coisa que não está correta. O presidente da República, acho que o governador do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre, por exemplo, estão tomando atitudes muito mais acertadas nesse momento do que o presidente da República, e eu não entendo por que ele está fazendo isso. A gente já teve experiência da própria Itália, que começou assim, né, com um isolamento vertical, deixando escolas abertas, e como a gente sabe, deu no que deu, né? Exato. E tem também dados agora que colocando na internet, tem muitas crianças que já estão infectadas com isso, porque começou a se chamar, primeiro começou lá em janeiro a se chamar de doença da China. Inclusive o nome Covid-19 ele foi cunhado em algum momento ali pela comunidade científica, porque nos Estados Unidos começaram a chamar coronavírus de Wuhan. O que não é correto, porque só porque o primeiro caso foi encontrado, foi descrito
naquela comunidade não quer dizer que o vírus tenha sido originado ali, né? Se for comparar com outras doenças a nível mundial, em outras épocas, elas foram descritas em países diferentes. A própria gripe espanhola não tem nada de espanhol, mas o nome veio por causa da descrição, enfim, e não pode confundir o local com onde vem, de como que é a doença, enfim. E o nome Covid foi cunhado por causa disso, que as pessoas pararam, né, para essa doença, que é o novo coronavírus. O novo coronavírus tem um nome, né, Covid-19, que surgiu no ano de 2019. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e o programa teve na técnica Israel Mesquita. Até a próxima. Tchau, tchau.